Igreja, a leitura de hoje se encontra em 1 João, capítulo 3, versículo 1. 1 João, capítulo 3, versículo 1. Vejam como é grande o amor do Pai por nós. O seu amor é tão grande que somos chamados de filho de Deus. E somos, de fato, seus filhos. E é por isso que o mundo não nos conhece, pois não conheceu a Deus. Palavra do Senhor. Bom dia, igreja. Essa leitura do Kevin, depois daqui eu fico até sem graça de continuar, Kevin. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Parabéns a todos nós que somos pais. E como hoje, tivesse um título para essa mensagem, seria: Você se parece com o seu pai? Você se parece com seu pai? Meus irmãos, quantas saudades eu tenho do meu pai. Como eu queria hoje poder dar um abraço naquele velho, naquele senhor, mas ele não está mais no nosso meio, mas ele vive aqui todos os dias. Quantas e quantas vezes eu me olho no espelho ou com alguma atitude que eu vejo as atitudes daquele homem. E o interessante que nós dizemos é tão bom quando as pessoas olham para os nossos filhos e dizem: nossa, como ele se parece com você. Nós ficamos felizes com isso, Nos dá uma alegria, nossa. Hoje, eu ainda brinquei com o João que eu era um pai de carreira solo, porque meu primogênito e minha esposa, eles estão viajando, uma viagem merecida. E como eu tenho orgulho daquele homem que ele tem se tornado, o meu filho. As pessoas olham para ele e vê nas fotos antigas e diz: nossa, ele é você escrito quando mais novo. Que bom, que alegria que me dá. E, de antemão, eu queria tanto que dissesse a mesma coisa da minha filha, como se parece com você, mas é parecida com a mãe, e não tem jeito. Mas você fizesse vê-la por dentro, o DNA, o seu gênio, é meu. É o Ronaldo escrito. E o interessante é que nós, por melhores pais que nós somos, e por piores que muitas vezes nós tivemos os nossos pais, ou que às vezes somos ou fomos com os nossos filhos, hoje, eu quero dizer para você que não teve uma boa recordação, uma boa lembrança do passado com seu pai, porque muitas vezes o nosso pai terreno, ele nos decepciona, mesmo aqueles que são presentes, que estão ali, que estão ombro a ombro, do lado a lado com seu filho, ainda decepcionamos os nossos filhos, e muito, infelizmente. Mas hoje eu quero dizer para mim e para você, que nós temos um pai tão bom, tão maravilhoso, que Ele não mediu esforços para que nós, Rui, tivéssemos o prazer, tivéssemos a dádiva de sermos chamados filhos do Altíssimo, o nosso Deus, o nosso Pai, um amor de ação, um amor, Carlinhos, que Ele pega, Ele vem, Ele dá o seu Filho para morrer na cruz, João, pelos seus pecados e pelos meus, pelos nossos pecados e de toda a humanidade,
para que hoje nós tivéssemos o privilégio de dizermos: meu Pai, o meu Deus. E às vezes nós ficamos até constrangidos, irmãos, de um Deus que criou todas as coisas, de que fez tudo do nada, um Deus tão poderoso, um Deus tão grandioso, um Deus tão rico em misericórdia, em poder, em graça. E esse Pai, Wesley, esse Deus, Ele nos dá a condição de chegarmos como criaturas falhas, criaturas fracas, que erramos, que falhamos com Ele. Ele ainda nos dá essa dádiva de sermos chamados seu filho. E muitas das vezes nos constrangemos e não queremos, como o Rodrigo, que eu vou dizer para o meu Deus, Pai. Alguns irmãos não é bom, eu vou chamar o meu Deus de Pai, é o meu Senhor, grandioso, bendito. Ele é tudo isso, irmãos. Ele é grande, Ele é poderoso, Ele cria tudo do nada, Ele faz tudo do nada, mas Ele é o seu Pai. Esse Deus, esse Criador de todas as coisas, apesar de todos esses atributos, de toda essa grandeza, Ele é o seu Pai, Ele é o meu Pai. E Jesus nos ensinou assim, quando Ele diz: e quando orardes, né, você diz, Léo, Pai nosso que estais no céu. É um relacionamento de intimidade, não somente de formalidade. Já imaginou, meus irmãos, se toda vez que o seu filho amado aí chegasse perto de você, João, meu pai, e ele não tivesse aquela intimidade com você, aquele carinho, aquele jeito de você? Eu não sei para você, mas para mim acho que seria um pouco chato se meus filhos viessem para mim só no momento de pedir alguma coisa, ou de questionar alguma coisa, e não temos intimidade. Você, pai, seu filho tem intimidade com você? Como você se relaciona com o seu filho? João, quando ele escreve para essas comunidades cristãs, que elas estavam ali, enfrentavam divisões internas na igreja, crises da fé, e o surgimento de um falso ensino, o gnosticismo estava entrando com força. João, ele escreve para essa comunidade da fé, e ele começa a dizer, como se ele começa a mostrar a diferença. O amor de Deus, meus irmãos, ele não é um sentimento passageiro. Assim como muitas vezes o meu amor pode ser, e o seu também. Porque o amor de Deus, de criatura, ele faz filhos. Ele muda a nossa identidade. João, quando ele começa no versículo 1 aí do capítulo 3, João é como se ele estivesse chamando a atenção da igreja, dos irmãos ali. Ele fala: vede como é grande. É como se ele estivesse dizendo ali no original: vem de que terra ou que país vem isso? É como se ele estivesse chegando na igreja, Carlinhos, e dando uma sacudida, como se estivesse dizendo: acordem, meus irmãos, veja, olha que diferença esse amor de Deus. Não é um amor daqui do qual eu e você estamos acostumados, desde lá, nossos irmãos na igreja primitiva. Estava mostrando essa diferença de amor, esse qual nós somos acostumados uns com os outros aqui, muitas vezes um amor de interesse, um amor por mérito, meritocracia. Se você fez, se você é legal, então eu até te amo. Um amor de interesse. O que o Carlos pode me oferecer? Então eu vou amá-lo. Ele é como se ele estivesse acordando a igreja, dizendo: o amor do Pai é estranho a esse mundo, é um amor sacrificial, é um amor de cruz. E o mais interessante é que Ele escolheu você
e eu, como filhos, como o Léo disse aqui, na hora da ceia, nós fomos adotados, irmãos. Hoje, pela misericórdia e pela graça de Deus, nós somos chamados filhos de Deus. E esse amor totalmente diferente do amor que nós conhecemos. E esse grande amor que continua no versículo, esse grande amor que nos tem concedido o Pai, é um amor incondicional. Um amor involuntário, um amor voluntário. Ele não nos amou porque Ele viu algo de bom em você, Roberto. Deus olhou e viu alguma coisa boa, e então eu vou amar. Esse é o amor que nós estamos acostumados com Ele. É o amor que muitas das vezes nós praticamos, e nós somos chamados. O Evangelho, ele se resume em uma palavra. Hoje estava conversando com o Gil, a gente estava falando disso. Meu irmão, não adianta nada você falar bem, você ter vários dons, você fazer tudo, mas você não consegue ter empatia, você não consegue ter amor com o seu próximo. Jesus, ele fala, vem todos os mandamentos, ele fala, e novo mandamento vos dou. Qual que é esse novo mandamento? Amai ao próximo. Quem que é o meu próximo? Vai lá, olha lá na passagem do bom samaritano, que você vai entender. Amai ao próximo, não assim como eu me amo, assim como você me ama. Como eu vos amei, Ele nos chamou mais alto, porque Ele deu a vida por nós. Que amor é esse? Como entender isso? Nessa cachola aqui humana, eu nunca vou entender. Um amor em que Ele vai para a cruz, que Ele paga os meus pecados, que Ele sofre tudo que era para eu sofrer, Ele faz tudo, toda a obra é Cristo quem fez na cruz, para que hoje nós pudéssemos ser chamados filhos de Deus. Não é o que você faz, não é o que nossos irmãos do passado fizeram, é o que Ele fez. Ele fez tudo isso, Kevin, Ele sofreu, passou tudo, para que hoje nós pudéssemos chegar a Ele e dizer, Pai, termos livre acesso a esse grande Deus, que é o nosso Pai, Tiago. Esse Deus todo-poderoso, Ele é o seu Pai, meu irmão. Minha irmã, esse Deus grandioso, altíssimo, Ele é o seu Pai, Gisele. Ele cuida de você, muito mais do que eu cuido dos meus filhos, o amor que eu tenho para eles. Não se engane, minha filha, o amor de Deus é 1.000, milhões, zilhões e trilhões de vezes maior por você do que o meu. Ainda que eu dou a minha vida por você. Ele já deu por todos nós. Esse é um amor. Amor incondicional. Um amor que é a graça, onde nós conseguimos ver, entender, que você e eu, nós não merecemos nada, para termos o privilégio de sermos chamados filhos do Deus Todo-Poderoso, o nosso Pai. Mas é uma graça que ela não foi de graça, que teve custo, um amor que nós jamais vamos conseguir mensurar. E o Pai pagou a nossa dívida para nos dar uma nova identidade. Quando você e eu, irmãos, nós reconhecemos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, quando nós nascemos de novo, nós morremos o velho homem, e quando nós nascemos de novo, agora nós temos a identidade de filhos do Altíssimo. Como entender isso? Aí fora as pessoas jamais vão conhecer, vão entender
Que loucura que é essa que você está dizendo? Porque as coisas espirituais, irmãos, elas se discernem espiritualmente. E você e eu, nós temos a certeza de que nós, pela misericórdia do nosso Pai, hoje nós somos filhos do Deus Altíssimo, do Deus Todo-Poderoso. O que mais que você quer nesse mundo caído, esse mundo que jaz no maligno? O que mais você anda buscando aí, que tem tirado o seu foco, que tem desviado você, que tem enchido os seus olhos, e que você não consegue mensurar um amor tão grande de Deus, e que você anda batendo cabeça e correndo para um lado e para o outro, muitas das vezes como ovelha perdida. Mas quando nos sentirmos assim, porque olha que quando você erra, meu irmão, e quando eu erro, e não são poucas vezes, e olha que eu não estou aqui julgando você não, é o comportamento humano. Quem sou eu para dizer se você faz o certo ou errado? Mas o Espírito Santo que está dentro de você, ele te incomoda, assim como ele me incomoda. E quando você comete as suas falhas e os seus erros, pasmem, você não deixa de ser filho do Altíssimo, Marquinhos. Quando, ainda que mesmo sem querer, a natureza terrena, ela vem e sai, e você peca, você não deixa de ser filho de Deus, irmãos. Que loucura é essa? Hoje eu sou filho, amanhã eu não sou. É pelos meus méritos, Rodrigo, que eu sou filho? Ou é pelo de Deus? Ah, então hoje eu errei, eu não sou filho. Amanhã eu acertei, eu sou filho. Quando o seu filho erra com você, você é um homem pecador, miserável, igual a mim mesmo, cheio de falhas. Quando o seu filho erra com você, ele deixa de ser seu filho, Marcelo? Os meus também não deixam. Eu vou ir lá, aonde eles estiverem, para ajudá-los. Mesmo sendo esse miserável aqui, ó, que quando os meus atos, eles aparentemente diante dos homens são até muito legal, porque eu fiz alguma coisa boa, diante de Deus não, são como trapos de imundícia, tenho mérito nenhum, e nem você, meu irmão, nem você, pai, está com essa bola toda não. O nosso Pai sim, porque o meu filho não deixa de ser meu filho quando ele erra, mesmo eu sendo esse homem, Lucas. Imagina o Deus Todo-Poderoso, misericordioso e bondoso, ainda que você não queira aceitar, meu irmão, mas eu vou dizer para você, mas o nosso Deus é justo, nosso Deus é justo, muito justo, você vai colher aquilo que você plantou, vai, se você errou, porque o Pai corrige a quem ama, amém? Ele corrige a quem ama, mas agora eu vou dizer para você uma coisa, você pode até querer não aceitar, mas a Bíblia diz, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Se você quer viver em cima do juízo, e apontando, repense, que um dia nós vamos todos estarmos diante de um Pai Todo-Poderoso, e vamos prestar contas de tudo aquilo que fizemos aqui. E eu vou dizer para você, e para mim primeiro, né, meu irmão, vou falar baixinho aqui para você. Se não for pela misericórdia de Deus, você não vai ter vida eterna com Ele não, viu? Não pensa você que é porque eu sou um bom pai, honro demais os meus filhos, a minha esposa, congrego, sou cristão. Meu irmão,
Isso nós fazemos porque nós já somos salvos. E porque nós aprendemos com o nosso Pai. Ele quer que o marido seja um bom homem, que honre a sua esposa. Ele quer que os pais não irritem seus filhos. E olha que muitas vezes que eu sou irritante com meus filhos, irmãos. Eu pego no pé deles. Mas eles sabem o pai que tem, esse coração aqui. Eu não posso falar muito não, porque eu não quero chorar. Esse Deus aí, maravilhoso, nosso Pai, João, Ele é muito mais do que isso. Essa ausência que nós hoje, que não temos nossos pais aqui conosco, e mora aqui eternamente, né, Carlos? Jamais eles vão embora daqui. O nosso Pai supre. O nosso Deus supre. Porque quando nós olhamos e vemos os gestos ali, você fala, só um Pai tão bondoso e misericordioso igual ao meu Deus, ao seu, que consegue esse DNA que está entranhado na minha veia e no seu sangue, vai ficar com os meus filhos para sempre, ainda o dia que eu partir, que você também, eles vão sempre lembrar de você. E hoje nós temos muitos pais na igreja, nós temos muitos filhos, e que para discernir isso, é só espiritualmente. Nós não vamos conseguir nunca entender esse amor de Deus. Irmãos, e para terminar, estamos terminando aqui. No finalzinho diz que, vou ler o versículo todo aqui, que lá vai estar dizendo que o mundo não nos conhece. Vede que grande o amor tem concedido o Pai. Mas veja mesmo, irmão, acorda, como se João estivesse fazendo aqui hoje conosco. Presta atenção, não fica distraído com tantas coisinhas, não. Olha esse amor tão grande do seu Pai celestial, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E ele ainda afirma, não tenha dúvida, irmãos, ele olha como ele afirma, e de fato somos filhos de Deus. Não deixa ninguém tirar isso de você não, irmãos, cheio de dúvida, sabe quando você erra, ou quando você, será, não deixa tirar isso de você não. De fato, eu e você, nós somos filhos de Deus. Ele diz que por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. O mundo não nos conhece. Está preocupado com isso, irmão? Isso te incomoda? A mim não. Eu tenho certeza que você também não. Agora, o que realmente importa é nós sermos conhecidos pelo nosso Pai. Quando Ele olha no meio de toda a multidão, não aqui agora, irmãos, aqui, igual a gente sempre comenta aqui, né, o assunto não é esse, aqui é muito fácil, muito gostoso, falamos a mesma coisa, do nosso mesmo Deus, temos a mesma fé. Mas quando nós estamos lá, no mundo que jaz no maligno, no meio de tudo, e Deus te contempla lá no meio de tudo, esse é meu filho, essa é minha filha, meu filho, sabe por quê? Porque ainda que, né, eu não sou desse mundo, das coisas do mundo, irmão, você não é nenhum extraterreno, você vive aqui, eu também, eu não, tem alguns que até falam, eu não ouço música do mundo, irmão, todas são do mundo. Não veio uma música ainda lá de Júpiter aqui para mim, não. Todos são daqui. Eu não ouço a música do mundo, não sei. Irmão, isso é muito individual, né? Depende do que você tem feito e o que você tem feito, Deus tem visto. Então, onde você está, Ele te contempla como filho. Que isso é o que realmente importa. Se o Pai nos conhece, é isso que importa. Irmãos, vou dizer para vocês e para mim aqui agora, e nós estamos terminando, vou passar para o Tiago a palavra. Descanse
na paternidade de Deus. Descansa, irmão. Seu pai é Deus, Criador dos céus e da terra. Salmo 121, né, que diz lá: elevo meus olhos para os montes, de onde tem visto o seu socorro? De onde tem vindo? O socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Descansa nesse Deus, nesse Pai, tem intimidade com Ele. E quando entrares em seu quarto e orai ao Pai, o seu Pai, que o vê em secreto, te recompensará. Ele é seu Pai, irmão. Poderoso, grandioso, mas Ele é o seu Pai. E Ele quer ter relacionamento e intimidade com você e comigo. Um pai, Mateus, ele deseja ter intimidade com o filho. Não é, Tiago? Não é muito gostoso o Antônio ter intimidade com você? Esse é o desejo do nosso Pai. Descanse na paternidade de Deus. Eu e você, nós não somos órfãos, irmãos. Nós temos um Pai. Não vamos lutar nossas lutas sozinhos. Que vivamos como filhos amados de um Pai celestial. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Tiago.